Eu tô gravando essa introdução para vocês depois de já ter gravado toda a aula. Eu resolvi mudar a introdução que eu tinha feito pro vídeo, porque eu acho que eu já tinha começado o vídeo um pouco pesado, e eu tô gravando essa introdução já para pedir um pouco de desculpa, porque esse vídeo ele vai ter alguns cortes, né? Tipo, eu fui fazendo o vídeo cortado, porque esse é um tema que pra mim é muito pesado, acho que pra todo mundo. É um tema muito pesado e eu precisei dar umas paradas aí pra dar uma respirada aí, não deixar o clima do vídeo tão tenso. Então agora vamos começar a nossa aula de hoje. Para começar a nossa aula de hoje, olá, como vão vocês? Vamos falar de Holocausto, né? Vamos falar aí dessa que é, na minha opinião, a característica mais sombria de todo esse terror que foi o período da Segunda Guerra Mundial. Normalmente a gente associa o Holocausto como um acontecimento que se desenvolveu todo ali dentro do período da Segunda Guerra Mundial, 1939 até 1945, mas na verdade a perseguição contra judeus pelo Partido Nazista já tinha começado dentro da Alemanha alguns anos antes do início da Segunda Guerra Mundial. E na verdade a Segunda Guerra Mundial ela vai acelerar uma das características que é a mais cruel de todo o processo do Holocausto, que é os campos de extermínio e a forma com que os judeus foram mortos. Mas é importante para a gente começar esse vídeo aqui também falar que não foram só judeus que foram perseguidos, prisioneiros e assassinados durante a Segunda Guerra Mundial. Outros grupos ali, né, também passaram pelo mesmo processo. E dentre esses grupos eu vou destacar aqui para vocês os ciganos, as testemunhas de Jeová, né, tipo, por uma visão religiosa. E eu acho que basicamente esses são os grupos que a gente pode dizer que foram os grupos mais apontados, perseguidos durante o processo do Holocausto. Como a gente já falou no vídeo passado, o Holocausto vai deixar aí um saldo de aproximadamente 6 milhões de mortos, e nós vamos ver como é que o povo judeu está inserido em tudo isso aí, já que o povo judeu sim foi a maior vítima e foi talvez o foco, né? O início do Holocausto começa realmente em cima da comunidade judaica. A gente vai entender que o Holocausto ele é na verdade o ápice, né? Ele é a culminância de um projeto chamado de antissemitismo. A gente já falou sobre características dos partidos totalitários, né? A gente falou sobre essa característica do partido nazista, do antissemitismo que persegue ali especificamente esse grupo, né? O grupo de origem semita. Se a gente for fazer essa análise lá atrás, os grupos de origem semita são todos os grupos que habitavam, começaram a fazer parte, né, de algumas sociedades ou civilizações dentro da Europa, mas que lá na história antiga tem sua origem na Península Arábica ou nos países de origem árabe, que é o caso dos judeus. O antissemitismo ele não é uma novidade, ele não é uma característica inventada pelo Partido Nazista. Na verdade, já existiam ideias de antissemitismo sendo difundidas dentro da Alemanha antes da fundação do Partido Nazista. Mas o que a gente pode dizer sobre esse episódio, sobre o Holocausto, né, é que o antissemitismo está presente dentro das ideias que o Partido Nazista defende desde a década de 20. Né? Então, a gente está falando aí de aproximadamente quase 20 anos antes do início da Primeira Guerra Mundial. Quando o Partido Nazista chega ao poder lá na Alemanha, em 1933, aí as coisas começam a pegar para o lado da comunidade judaica que vive na Alemanha. Mas antes de a gente fazer essa análise aí, né, de episódios específicos, né, de anos específicos e dos golpes que os judeus foram sofrendo, vamos tentar entender o que justificava na cabeça dos nazistas essa perseguição com o povo judeu. A gente já entendeu, né, que essa perseguição aos semitas acontece por uma crença aí dentro do antissemitismo de superioridade da raça ariana, né, a raça das pessoas que fundaram ali a Alemanha e outras regiões, né? Tanto é que e depois começa o início de reunião da raça ariana no processo pan-germanismo. Mas existe uma teoria chamada de teoria da faca nas costas, que é uma teoria que vai ser criada ali dentro do Partido Nazista, para defender a ideia de que a Alemanha só perdeu a Primeira Guerra Mundial por culpa dos judeus, né? Que eles teriam ali contribuído de alguma forma ou arquitetado, né, essa derrota da Alemanha, e que os judeus teriam um plano aí para dominar o mundo.
E toda essa ideia da dominação mundial que os judeus poderiam estar programando aí na cabeça do partido nazista vai estar associado a várias questões. Os judeus não terem um país específico, eles estarem espalhados por várias comunidades europeias. Outro ponto é que grande parte dos judeus dentro da Alemanha, em outras regiões também, mas dentro da Alemanha, que é o que mais vai importar para eles, trabalhavam diretamente movimentando a economia, e muitos judeus, eles enriqueciam muito fácil, né? Eles enriqueceram muito fácil, tanto com o comércio quanto com o empréstimo, né? Muitos judeus, eles faziam empréstimos e acabavam enriquecendo muito com isso. E acredito eu, assim, é uma visão pessoal minha, não só minha, de vários outros historiadores, acredito eu que existe aí uma visão, na verdade, um golpe mais financeiro, né? Porque o Partido Nazista se apoderando de toda a riqueza, porque foi isso que aconteceu, se apoderando de toda a riqueza das famílias judias mais ricas, o cofre público, né, vai lá para cima. Falando de episódios específicos agora, né, nessa perseguição contra a comunidade judaica dentro da Alemanha, a gente tem em 1933, como eu já falei antes, a chegada do Partido Nazista no poder e, com isso, uma perseguição violenta contra os judeus dentro da própria Alemanha. Vocês já devem ter percebido aí em coisas, filmes que vocês assistiram, coisas que vocês leram sobre o Holocausto, que durante todo o processo da Segunda Guerra Mundial, durante todo o processo do Holocausto, os judeus eles eram marcados como uma estrela amarela, que era para simbolizar que aquela comunidade, aquela pessoa ali fazia parte da comunidade judaica, e aí saber como as pessoas, os outros membros da comunidade, poderiam se dirigir a ela. Era totalmente permitido, né, qualquer tipo de desrespeito contra a comunidade judaica dentro da Alemanha. Isso, né, vai ficar aí muito declarado por parte do governo, né, e por parte de algumas decisões do governo. Eu separei algumas decisões do governo que é importante a gente salientar aqui. A primeira é a Lei da Restauração do Serviço Público, isso já em 33. Essa lei dizia que os judeus não poderiam ocupar cargos públicos, né? E nos anos posteriores isso foi ficando mais tenso. Os judeus eles foram proibidos também de ocupar outros cargos que eram considerados importantes dentro da sociedade, tais como cargos de médico. Então a comunidade judaica não podia mais nem prestar serviço público, não podia ser funcionário público e não poderia mais ocupar cargos que fossem de grande importância dentro da comunidade alemã. Além disso, a comunidade judaica não poderia usar roupas nas cores que representasse a comunidade ariana. Né? Dentro da Alemanha foi adotado principalmente o preto e o vermelho. Então os judeus não podiam usar nem preto nem vermelho. Tinham cores determinadas que a comunidade judaica poderia usar. E estava entre essas cores se não me engano, o branco, não tenho certeza, mas o azul e o amarelo. Conforme o tempo vai passando, essa situação vai escalonando, vai se tornando cada vez mais tensa. Então a gente tem ali, por volta de 1936, as leis Nuremberg sendo assinadas. Basicamente, as leis de Nuremberg elas vão estar associadas a duas bases de leis específicas, que são a Lei da Proteção do Sangue e a Lei da Cidadania do Reich. O que cada uma diz? Primeiro, a Lei da Proteção do Sangue, ela faz uma análise ali que qualquer pessoa que tenha 3/4 de sangue judeu, ela já é considerada da comunidade judaica e, por consequência disso, ou seja, né, se essa pessoa tem alguma descendência judeu que não seja muito lá atrás, né, que seja uma descendência judaica mais próxima ou um membro da família muito próximo que seja judeu, essa pessoa automaticamente já passava a ser considerado membro da comunidade judaica também. E como membro da comunidade judaica, né, vem agora para a segunda lei, essa pessoa não era considerada um cidadão. Nessa época começa a se construir essa ideia de que o judeu ele já não é mais um cidadão alemão. O judeu ele é apenas um indivíduo que está ali, né, que trabalha, que funciona, que movimenta a economia, mas que não tem nenhum direito de cidadania dentro da Alemanha. E outro ponto importante agora vai acontecer um ano antes, alguns meses na verdade, não chega nem a ser um ano completo, antes do início da Segunda Guerra Mundial, que é a chamada Noite dos Cristais. Vai acontecer em 1938, e o que acontece? Um adolescente de 17 anos, judeu, acaba assassinando um general, né, de grande renome aí, que liderava esses grupos, essas polícias, milícias, que faziam essa perseguição aos judeus. O que vai acontecer é que o governo torna oficial uma noite aí para que
todos os membros da comunidade, mas na verdade o que a gente vai ter aí são mais membros da própria polícia agindo à paisana, podiam agredir judeus. Então, nessa noite, a chamada Noite dos Cristais, estabelecimentos que pertencem a famílias judaicas e casas foram invadidos, quebrados, e nesse processo aí, muitas pessoas acabaram sendo mortas. Oficialmente, 91 pessoas morreram na Noite dos Cristais, mas na verdade o que muitos estudiosos acreditam é que esse número ultrapassou e muito a casa de 1000 pessoas. Com o início da Segunda Guerra Mundial, agora se discutia dentro da Alemanha como seria tratada a questão judaica. Inclusive, quando vocês vão ler sobre a Segunda Guerra Mundial, vocês devem achar lá em alguma parte do texto a tal questão judaica. O que eles iam fazer com os judeus? Como é que eles iam se livrar desse peso, essa parte da população que não servia para nada? Estou falando, obviamente, segundo a visão dos nazistas, né? Vão ser tomadas duas decisões. Primeiro, a criação dos guetos e segundo, a criação dos campos de concentração. É agora que surge a parte mais violenta do processo de perseguição dos judeus dentro do processo da Segunda Guerra Mundial. O que eram os guetos? Algumas cidades, alguns bairros, né, eles começaram a ser totalmente sitiados. Eles eram cercados pelas tropas. E as comunidades judaicas dessa região, já falamos aqui que não só comunidades judaicas, né, mas principalmente as comunidades judaicas, eles eram levados para viver nesse bairro, nessa cidade. E eles iam sendo concentrados ali. Nessa cidade eles iam trabalhando e, obviamente, a maior parte do lucro do que eles produziam, ou todo o lucro do que eles produziam, era mandado para o governo. Dentro desse processo, existe um capítulo específico que é o gueto da Varsóvia, né, onde um grupo de judeus vai se rebelar, né, eles vão tentar sair dali, eles vão tentar dominar as tropas, mas a gente sabe que era praticamente impossível, né, por toda a situação que estava colocada ali. Tem um exército, o maior exército da Europa na época, do lado do exército alemão, e do outro lado as pessoas que estavam sendo perseguidas já há muito tempo e que não tinham armamento nenhum. Qual fim será que teve isso? O Levante do Gueto de Varsóvia é um episódio bem conhecido, inclusive virou documentário e virou filme. Existe o filme O Levante do Gueto de Varsóvia. Fica aí uma indicação. Vocês acham fácil, se não o filme completo, no YouTube vocês acham vários trechos. E nas plataformas de streaming aí vocês acham esse filme. Que trata justamente sobre esse grupo específico, né, que tentou se rebelar, não aceitou essas condições, mas acabou não dando certo. Dos guetos, né, dessa reunião que acontecia nos guetos, os judeus, toda a comunidade que estava ali, era levada para os campos de concentração. Essa saída entre um gueto e o campo de concentração era feita toda a pé, e era a tal marcha da vergonha, né, que eu já citei aqui em outro vídeo. Os judeus às vezes tinham que atravessar uma cidade inteira, ou mais de uma cidade, né, às vezes atravessavam 2, 3 cidades, entre um gueto onde eles estavam concentrados até chegar no campo de concentração, onde eles ficariam, a grande maioria, até ser morto. Né? Como funcionavam os campos de concentração? Nos campos de concentração, os judeus eles ficavam presos, enjaulados, né? Saíam para trabalhar, tirando o horário de trabalho, e era um horário de trabalho exaustivo. Eles não saíam das suas celas, né, só para tomar sol em alguns, em outros o negócio era muito mais tenso, e nem para tomar sol eles saíam. E esses judeus eles eram mal alimentados, então com o passar do tempo eles vão começar a se tornar muito magros, muito fracos e trabalhar demais. Então muita gente não aguentava e acabava morrendo. Algumas crianças morriam de inanição, porque como não podia sair das jaulas, não podiam da cela, eles não podiam se movimentar muito e comiam pouco, iam se tornando fracas. E chegava um momento em que as crianças não conseguiam nem sair da própria cama. Inclusive vocês acham aí na internet, eu não vou colocar, gente, nenhuma imagem das crianças, nem vou colocar nenhuma imagem de judeus mortos no vídeo. Vou colocar algumas imagens de campos de concentração, mas inclusive eu tive uma dificuldade muito grande na organização das imagens, porque assim, é pesado, muitas coisas que vão acontecendo aqui é pesado. Já que estamos falando dos campos de concentração, vamos falar do mais famoso de todos eles, que é o campo de Auschwitz. O campo de Auschwitz é o campo que mais recebeu judeus prisioneiros e é também o campo onde mais judeus foram mortos. Chega aí a casa de 1.200.000 judeus mortos somente nesse campo de concentração. Auschwitz foi o campo de concentração que ficou mais tempo
em funcionamento, e foi um dos campos de concentração que recebeu aí a tecnologia, né, que foi desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial, que foi o uso do gás, né, que matava os judeus, enchiam as câmaras para assassinar dezenas de judeus ao mesmo tempo. E já que a gente falou do tal gás, né, que acho que talvez seja a arma contra os judeus mais popular, né, que ficou mais conhecida durante a Segunda Guerra Mundial, vamos falar desses idealizadores. Inicialmente, como eu falei para vocês, os campos de concentração tinham uma finalidade. Porém, a Segunda Guerra Mundial tomou uma proporção que nem a Alemanha queria. Os alemães não imaginavam que a Segunda Guerra tomaria essa proporção. Eles imaginavam que seria mais fácil o domínio alemão, porque na verdade eles não queriam uma guerra. Eles queriam reunir toda a comunidade germânica que estava espalhada em outros países. E aí, durante esse processo, né, da Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração, eles precisavam, porque por mais que eles estivessem matando, né, esses grupos que eram considerados o atraso para a comunidade alemã, ainda era pouco para eles. Eles queriam acabar com todo o grupo. Eles não queriam matar algumas pessoas. Então, eles foram desenvolvendo técnicas de matar mais pessoas num tempo mais curto. Inicialmente, alguns campos de concentração, como os campos dos países bálticos, e aí um grande destaque para a Letônia, vão começar a fazer os paredões para metralhar esses judeus. A gente tem isso muito específico em duas obras. Uma é a Lista de Schindler, vou falar sobre Oscar Schindler daqui a pouco, rapidinho, e outro é A Vida é Bela. Esses dois filmes mostram momentos, né, dessa época aí, de onde os judeus eles iam para os paredões e eram metralhados. Na Lituânia, para vocês terem uma ideia, mais de 140 mil judeus chegaram a morrer dessa forma. Nos outros países bálticos, os números variam aí entre 30 e 60 mil pessoas, judeus, né, sendo metralhados. Mas isso ainda era pouco, né? E por isso foi desenvolvido aí por dois generais específicos, né? Os generais Heydrich e Himmler. Eu preciso ler esses nomes alemães porque eu não consigo lembrar, né? Da escrita tem que dar uma olhada ali, dar uma pescada. E dentro de todo esse processo, né, como eu estou falando para vocês, dos assassinatos, das perseguições e tal, um episódio se destaca, que é o massacre de Babi Yar, que vai acontecer em Kiev. Nesse dia, né, são 36 horas, vai durar 36 horas. Nesse dia, não somente judeus, mas todas as pessoas que agiram contra a Alemanha naquela guerra que eu falei, né, tipo na invasão da Alemanha dentro da União Soviética, na cidade de Kiev, todas as pessoas começaram a ser reunidas na praça principal de Kiev e serem metralhadas, assassinadas. Durou 36 horas, como eu falei para vocês, e mais de 33 mil pessoas foram mortas nesse massacre. Então, a gente tem aí, fazendo um cálculo triste e rápido, aproximadamente 1.000 pessoas sendo mortas por hora. Para a gente finalizar nessa análise, a gente falou do uso do gás, que foi desenvolvido ali pelos dois generais que eu já citei. Vamos falar aí sobre o processo final da Segunda Guerra Mundial. Quando a guerra estava se encaminhando para sua fase final e os alemães começaram a perder muito fora, não acontece o processo que se acreditava, né, de começar a libertar as pessoas do campo de concentração. Na verdade, o que eles fazem é acelerar o assassinato das pessoas. Nesta época, inclusive, nós temos um personagem da Olga Benário, né, que a gente falou, foi presa aqui no Brasil, foi extraditada para fora, foi para o campo de Auschwitz, né, esse campo aí que eu já falei várias vezes dele aqui hoje, e ela acaba morrendo lá, grávida. Né, esse personagem específico a gente já tinha falado antes. Estou falando muito de Auschwitz, inclusive vocês podem ter uma noção mais clara de Auschwitz assistindo o documentário Auschwitz, que está na Netflix. Vocês conseguem assistir lá e entender mais ou menos por que ele é tão simbólico e por que ele causa essa vergonha para a comunidade, tanto para a cidade de Auschwitz quanto para a comunidade alemã. Os alemães hoje se envergonham muito de terem sido o povo, não a nação, né, que simboliza essa perseguição contra os judeus durante o Holocausto. Mas eu vou encerrar
né, falando, vamos só repetir aqui, né, que todo esse processo surge aí de ideais doentios da cabeça de alguns homens, como outros processos já existem na história da humanidade, deixa 6 milhões de mortos até os dias de hoje. As pessoas que sobreviveram, muitas pessoas sobreviveram, né? E até hoje os relatos das pessoas que sobreviveram, ainda existem pessoas vivas, os relatos dessas pessoas comovem demais, assim. Nesse documentário que eu falei pra vocês, Auschwitz, vocês conseguem ver alguns relatos. Tem um outro documentário que também tá na Netflix e é bem recente agora, que está relacionado a uma outra obra literária, que inclusive eu vou finalizar o vídeo falando disso, né? Falando sobre obras literárias e obras do cinema, que abordam um tema. São outras histórias que estão relacionadas a Anne Frank. O Diário de Anne Frank é talvez uma das obras literárias mais populares, né? E é uma obra literária baseada em algo que em documentos que de fato foram escritos, né? O diário de uma menina que começa a ser escrita ali por volta dos seus 10 anos de idade e como ela tá vendo essa perseguição inteira acontecer com os judeus. Inclusive a gente vai trabalhar o Diário de Anne Frank na atividade da próxima semana para encerrar a Segunda Guerra Mundial. Então, para encerrar, vamos lá. Vocês têm vários filmes e livros que vocês podem ter acesso, que são populares, vocês podem ter acesso e entender essa situação da perseguição do Holocausto, especificamente. Já citei alguns aqui. A Lista de Schindler, e acabei não falando de Oscar Schindler, tá? Oscar Schindler, gente, só para agora que eu lembrei, ele é um general, ele começa a recrutar alguns judeus para trabalhar inicialmente. O interesse é econômico, né? Ele vai recrutando alguns judeus dos campos de concentração para trabalhar para ele, né? Para enriquecer, porque ele não precisava pagar, estavam trabalhando de forma escrava. Porém, alguma coisa acontece ali no meio do caminho e Schindler começa a salvar judeus, né? Ele começa a selecionar judeus para evitar que esses judeus sejam assassinados. Então, é também fácil de vocês acharem, tanto a lista de Schindler está na Netflix, né? Mas também é fácil de vocês acharem textos falando sobre Oscar Schindler. Então vamos lá. A gente tem a Lista de Schindler, a gente tem A Vida é Bela, né? E que eu acho que A Vida é Bela, A Menina que Roubava Livros e O Menino de Pijama Listrado são 3 indicações de filmes, né? Que também a Menina que Roubava Livros tem um livro, mas também tem um filme, de como a gente consegue enxergar por outro ângulo, né? A questão do Holocausto. Né? Os 3 aí abordam a visão do Holocausto a partir da visão das crianças, né? Em A Vida é Bela, um pai mascara, né, o que está acontecendo ali na perseguição dos judeus no Holocausto para o filho dele não entender, então ele transforma em tudo como se fosse uma historinha infantil para o filho dele. No Menino de Pijama Listrado a gente tem de fato um menino que não é judeu, faz amizade com um menino judeu através de uma cerca, né? O menino o protagonista é filho de um general nazista e acaba conhecendo um menino judeu que está preso e usa aqueles pijamas listrados que são característicos dos campos de concentração e eles acabam se tornando amigos. E a Menina que Roubava Livros é uma menina que tem uma mente aí super criativa, só que ela, né, acabou nascendo ali naquela época e acabou vendo toda aquela perseguição. Outras obras, né, tem o Zoológico, esqueci o nome do filme agora, depois eu vou deixar aqui para vocês. Tem um filme chamado O Zoológico, eu não lembro agora o nome, mas fala sobre a mulher que escondeu os judeus no próprio porão, né? Ajudou a esconder eles ali para que eles não fossem assassinados. Ela não era judia, então ela não tinha essa perseguição em cima dela e ela acabou ajudando eles. A gente encerra por aqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o conteúdo, qualquer questão que vocês quiserem levantar, vocês podem deixar o comentário aqui. Esse vídeo ficou enorme, mas era um tema que a gente precisava abordar e falar direitinho sobre ele. Tchau e até a próxima aula.